Muito boa tarde, Apucarana! Está entrando no ar nosso programa essencial nessa sua terça-feira. E aí, tudo bem com vocês? Eu começo nosso programa de hoje convidando vocês aí de casa a fazer parte comigo aqui do programa essencial. Faça parte você também através da nossa rede social, WhatsApp, Facebook e também no YouTube. No YouTube é super fácil, você se inscreva no nosso canal, se inscreveu, tudo certinho? Você já está fazendo parte aqui do nosso programa essencial. Você pode verificar lá os nossos vídeos, as nossas entrevistas, as receitas, o programa de sexta-feira que é hilário, não é? Então você tem tudo isso para você aí na palma da sua mão, num clique você já está aqui no nosso programa essencial. Estamos também no Facebook, você curte e compartilha, você pede lá para seguir nossa página, tá bom? Você curte e compartilha tudo aquilo que está lá para vocês e nosso WhatsApp, né? Que é o WhatsApp mais comentado da cidade, que é o 98815-6354, 98815-6354. Você aí de casa, tem alguma pauta que você queira ver aqui no nosso programa? Tem alguém que você queira que nós convidamos aqui, né, para dar entrevista, para aparecer aqui no nosso programa? Fique à vontade, manda sua mensagem pra gente, nós vamos correr atrás para vocês aí de casa, né? Porque o programa não tem por que desistir se não for por você aí de casa, tá bom? Manda sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 98815-6354. No programa de hoje, dessa terça-feira, eu convido vocês aí de casa, você que está em casa, você que está nos assistindo, preste muita atenção nessa história. É uma história de superação, é uma história de vida para vocês. Mas eu não vou contar não, tá? Eu vou deixar para o nosso convidado falar para vocês aí de casa. Muito boa tarde, Nilander de Souza. Tudo bem, Nilander? Boa tarde a todos o pessoal de casa. Eu estou bem, graças a Deus. Que bênção, né? É um prazer ter você aqui. Nós já conversamos aqui nos bastidores, eu e o Nilander. A história dele, gente, é uma história de vida, uma história de superação. Eu queria que você compartilhasse com as pessoas de casa, então, essa sua história. Eu começo perguntando pra você. Você, nos bastidores, você falou assim, eu era uma pessoa que não era nem pra ter nascido. Quer dizer, a superação já começou ali no nascimento. Já começou ali. É isso mesmo? É. Como é que Primeiro, eu foi quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, dentro desse canal maravilhoso que é da nossa cidade, né? Exatamente. E eu sou um filho de Apucarana. E para mim nascer, realmente, para ser um filho de Apucarana foi bastante difícil, né? Que minha mãe tinha bastante complicação na gravidez e aconteceu que ela precisava fazer uma coletagem para fazer um aborto. E pela insistência dela, por ela acreditar que o que estava gerando dentro dela tinha vida mesmo, no dia da coletagem, de tanta insistência, ela pediu para ser examinada mais uma vez. E na hora que examinou, acho que algum coraçãozinho bateu lá e eu nasci. Nossa, quer dizer, então, era para tirar você, curetagem é para tirar o bebê, né? Isso, exatamente. Esse era o procedimento. Bastante sangramento, né? As mulheres sabem mais que nós homens, né? E a situação era bastante delicada. E a ciência médica naqueles anos 90, não sou tão velho assim, né? Mas nos anos 90 era bem menos que agora, né? Com certeza. Então já começou com um grande milagre na Terra, né? A minha vinda para esse mundo. E mais feliz ainda sendo filho de Apucarana. Coisa boa, né? E isso, você teve uma infância totalmente normal? A minha infância foi bastante bacana, né? Sempre vivi até Apucarana os meus 9 anos. Depois dos meus 9 anos, nós fomos para uma cidadezinha próxima de Apucarana chamada Rio Bom, onde ali comecei a crescer, né? Tanto quanto homem, quanto profissionalmente também, como homem de roça. Na roça, cresceu na roça. Exato, crescemos na roça. Eu vim da roça também, coisa roça, boa, né? A eu sempre roça costumo falar, muita coisa. A pessoa para viver hoje, as crianças, né? As crianças que são da cidade, que são mais urbanas, tinha que ir pra roça. A roça é uma escola fantástica, né? É o que eu sempre digo, cara, eu sempre digo isso mesmo. Eu sou uma das pessoas muito amante de Rio Bom. Rio Bom é minha segunda casa, minha segunda família, né? E então eu agradeço muito por me ter vivido, me criado naquela cidade, ter conhecido aquelas pessoas. São pessoas mesmo assim, até o pessoal de Rio Bom tá assistindo, né? Quero mandar um beijo, pessoal de Rio Bom conhece muito bem eu lá, trabalhei na prefeitura. Mas eu sou também uma das crias de Rio Bom também. Quer dizer, então você é multicidadania, né? Apucarana, Rio Bom. Exatamente. Fica no nosso eixo aqui, verdade. Né? Bom, e aí vamos começar então, chega numa fase meio crítica da sua vida, né? Que é onde realmente começa a sua maior superação. Quer dizer, você teve superação no nascimento. E aí vem com 22 anos você descobre uma doença. Foi muito triste no início, né? Porque 22 anos todo mundo sabe que é a época que todo o homem quer estudar, quer trabalhar, quer se formar, quer tirar sua carteira de carro, né, de motorista. E naquele momento eu tinha sido aprovado numa universidade, eu tinha ganhado uma bolsa para me fazer, né? E bem naquela época eu tive que trocar todos os meus sonhos
para viver uma história de vida muito agressiva, muito difícil de se passar. Um tratamento muito sério, né? Foi um tratamento que demorou a começar, né? Eu comecei um tratamento com pneumonia, mas com a eficiência de alguns médicos foi diagnosticado, né? Naquela ocasião eu tinha um linfoma de Hodgkin que estava no meu pulmão direito em atividade, né? O linfoma de Hodgkin é um câncer maligno. E a partir daquele momento começamos um tratamento às pressas dentro aqui de Apucarana, e parecia que antes de descobrir a doença era normal. Quando descobriu, parece que o negócio virou anormal. Virou anormal e não parava mais de perturbar e de crescer e tomar conta do corpo, né? E a que você atribui essa demora no diagnóstico? Você está tratando como se fosse uma pneumonia, né? Você teve alguns sintomas que poderia levar a esse diagnóstico de pneumonia e não o linfoma? Eu era atleta, eu gostava muito de jogar futebol, né? E eu comecei a ver que com os passar dos dias eu não conseguia mais correr, começava a correr, já faltava ar, tinha bastante dores nas costas, dores de cabeça, febre, né? E muita indisposição. Ali eu comecei a perceber que realmente eu não estava mais bem, né? Alguma coisa estava acontecendo ali. E começamos a procurar a ciência médica, e a partir daquele momento, com a ajuda do meu irmão que trabalhava dentro do hospital de Apucarana, foi abrindo-se as portas e logo descobrimos mesmo que realmente eu estava com uma doença que ela estava bastante agressiva e precisava de cuidados rápidos. Rápidos, né? E você prontamente já iniciou esse tratamento? Aí começamos o tratamento, quando os diagnósticos veio confirmando mesmo a doença, começamos o tratamento e a partir daquele momento a gente começamos a passar bastante mal, né? E a Apucarana já não suportava mais me oferecer um tratamento, né? Já não tinha condições para tratar de mim aqui dentro, mas o médico naquela ocasião que cuidava de mim, ele optou por passar as quimioterapias, embora não eram as mesmas que eu iria tomar dentro do Hospital do Câncer de Londrina, mas ele optou porque até esperar uma vaga para mim ir para Londrina poderia ser tarde demais. Então quando nós chegamos ao Hospital de Londrina, realmente nós estávamos tomando medicação errada, mas começamos a fazer um tratamento diferente lá e tivemos uma luta muito intensa e a doença foi tomando posse e chegou o momento dessa doença de a medicina reunir minha família, chamar meus pais e foi uma das piores notícias que nós podemos receber, que é onde eles estavam dando 60 dias de vida para mim. 60 dias de vida. Ou seja, você dias. Com 22 anos lutando ali contra uma doença e de repente 60 dias de vida. Como é que você lidou com isso? Você com 22 anos? Então, foi muito difícil, né? Quando a médica não foi muito clara comigo, né? Para mim ela falou uma outra coisa, mas já sabendo do que estava acontecendo, quando a sair daquele momento que eu já vi meu pai um pouco debilitado, meu pai, ele é uma pessoa que sempre fala a verdade, doa o que doer. E quando eu entrei dentro do carro, ele disse para mim, falou assim, olha, eu não vou esconder de você, a médica tá dando 60 dias de vida para você. Aí é um momento até estranho, né? O pai falando isso pra gente. E eu, de primeiro momento, assim, fiquei bastante desesperado, não tem nem como, né? Eu confesso que peguei um calendário, fui riscando dia após dia, pois que o médico não dão a vida, mas eles sabem também, né? Eles estudam também, né? Com certeza. Tudo bem, eles erraram para mim, mas sempre eles acertam também, né? Mas eu agradeço, assim, primeiramente a Deus, né? E segundo a família que Deus me deu, porque eles foram um dos meus grandes pilares que ajudou eu a receber essa notícia, né? E através dessa ajuda a gente começou a criar situação para conseguir lutar. Você acha que essa doença uniu mais a família ainda ou não? Com certeza. A doença, ela uniu, nós tínhamos dentro até da nossa própria família algum desentendimento, né? Atritos que acontecem, né? Isso aí, toda a família tem, não tem como. Toda família tem cunhado, tem nora, tem isso, né? Tem os agregados que vem chegando. E através disso, através dessa doença, foi a união, fortaleceu juntamente com a nossa fé, né? Porque até as pessoas que estão em casa, que estão assistindo esse programa, que estão passando não só pelo câncer, né, depressão, tantas outras doenças, o mais essencial, família e fé e alegria, né? A alegria, ela espanta qualquer tipo de espírito de morte, dessas coisas assim, né? Não, com certeza, com certeza.
Nosso programa de hoje nós estamos batendo um papo aqui com o Nylander, né? Contando a história dele, uma história de superação, é uma história de vida que nós estamos contando para vocês aí de casa. Vamos um rápido intervalo, né? Nós já voltamos para você continuar contando pro pessoal de casa aí. Tem muita história para ser contada aqui ainda, tá bom? Rápido intervalo, já voltamos. Saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região www.rtvcanal38.com.br. Notícias, prestação de serviços, informação, negócios, diversão. Tudo isso você encontra aqui. Acesse www.rtvcanal38.com.br. Fala aí galera, beleza? Hoje tem Preço Show aqui no canal 38, logo mais às 2h20 da tarde. Às 17h20 é a reprise, tá bom? Vamos ver então quais são os destaques hoje aqui do Preço Show. Sociedade da Virtude, Bernard Frederick eternamente. CAPES divulga resultado do programa de internacionalização. Saiba o que é corrupção eleitoral. 2 de outubro, uma data muito importante para a conscientização da população. INEP divulga resultados finais do SAEB. E mais, coleção Primavera-Verão da A1 Menswear e as ofertas da Daron de Apucarana e Jandaia do Sul. É isso aí, então eu espero você hoje, terça-feira, às 2h20 no programa Preço Show, beleza? Valeu, até lá! Estamos de volta com o nosso Essencial aqui na sua tarde de terça-feira. E mais uma vez eu convido você de casa, faça parte aqui da família Essencial através da nossa rede social lá. Você já sabe, né? Facebook, WhatsApp, no YouTube também. Só se inscrever para você já estar fazendo parte aqui. Manda sua mensagem pra gente no nosso 98815-6354. 98815-6354. O que você quiser ver aqui no nosso programa, o que você tiver dúvidas aí, manda pra gente aqui que nós resolvemos pra vocês, tá bom? No programa de hoje nós estamos aqui com o Nylander, contando a história dele. Nylander, nós paramos aqui na questão que você estava lá no hospital, né? Começando o seu tratamento. E foi um tratamento, a família esteve do seu lado, né? Nós falamos aqui da importância da família também. Sim. No seu tratamento. Acho que não só no seu tratamento, mas qualquer tratamento de saúde, né? Família é muito importante nessa questão. É a base de tudo, né? Com certeza. Um homem sem família, ele não é nada, né? Não, Um homem sem falou família, tudo ele não agora, é nada. né? A família é a base da pessoa, né? E minha família mesmo, eu falo que eles vieram de encomenda, né? São demais, são demais. Ou seja, né? Você está na família certa. Tô na família certa. Com certeza. Bom, e aí depois você começa esse tratamento, você teve um sucesso, né? Sim. O médico te deu 60 dias de vida, na verdade a expectativa sua foi outra. Foi, né? aí a partir daquela, eu acredito que a primeira semana após essa notícia foi bastante difícil, né? Mas logo a gente já começamos a encarar que nós tínhamos que encarar a situação, Exato. né? Não tinha como acabar com o mundo naquele momento, né? E então eu agradeço assim também assim, a muitos amigos que eu tenho, muitos amigos mesmo. Pra você ter uma noção, assim, chegou o dia dentro da minha casa de passar mais de 120 pessoas dentro da minha casa. A escola do Adriano Correia, Osmar Guaraci Freire, a diretora, né? Beijão, Marlene, minha madrinha de casamento também, ela sempre direcionava as professoras com alunos para me visitar nesse momento, dentro da minha casa. Então esse momento foi fortalecendo nós, a gente foi ganhando força com isso, né? Porque eu gostava assim, naquele momento, que muitas pessoas chegavam na minha casa para me visitar e esperavam eu encontrar eu numa situação. E muitas pessoas falavam assim, nossa, a gente vem te visitar e sai visitado por você. Porque eu acho que quando você tem amor, alegria e amor ao próximo, você não pode demonstrar a sua situação que você está passando naquele momento. Você não deixou a peteca cair em nenhum momento, de maneira né? nenhuma. Então, a partir daquele momento, a gente começou a crescer. E quando a médica me desenganou, dando meus 60 dias de vida, eu me lembro quando eu era criança, eu recebi uma promessa que um dia eu ia para países diferentes. E então eu não tinha cumprido aquilo ainda. Então eu sabia que eu não ia morrer, porque Paraguai não é país diferente. Com certeza. E naquele momento, quando meu pai veio falando comigo que eu queria comer, que eu queria viajar, eu falei que eu tinha um sonho de conhecer algum outro país. E assim conhecemos alguns amigos, né, até irmãos de igreja,
e nós fizemos uma viagem pós-quimioterapia, né? Nós fomos para o país do Uruguai, né? E tivemos uma viagem. A partir daquele momento eu comecei a acreditar muito no milagre, né? E a partir daquele momento nós fizemos aquelas viagens, andamos mais de 3.000 quilômetros, né? Para ir e voltar. E fomos a carro e não aconteceu nada na estrada, pelo contrário, todos os lugares que nós passávamos, o pessoal sabia da minha história, as pessoas passavam mais força para mim ainda, né? E chegou o momento de retornar, e quanto mais ia passando os tempos, mais ia aumentando as minhas forças, né? E chegou um dia assim, dentro da minha própria casa, que uma força maior, uma força divina, dizendo assim, aconteceu que eu tive um sentimento que eu tinha sido curado, né? Eu não tinha passado mais pelos médicos, e naquela mesma semana seguinte eu precisava voltar para o Hospital do Câncer, né? E foi uma loucura total. Quando chegou na quarta-feira que nós fomos para o Hospital do Câncer, que a médica abriu meu exame, ela não acreditava no que estava vendo, né? Que realmente tinha sarado por completo, eu tinha estava estável, né? Estava muito bem. E a partir daquele momento a euforia foi maior ainda, né? Porque daí, pronto, e eu sempre comentei com várias pessoas, né? Que por onde eu passava ou ligava, que olha, no dia que acontecer esse milagre, e foi um milagre, né? Eu sei, nossa, os profissionais do Hospital do Câncer de Londrina são grandes profissionais, a minha médica mesmo, nossa, eu sou muito fã dela, uma excelente profissional, mas foi um milagre mesmo que aconteceu na minha vida. Então eu prometi para várias pessoas que eu ia passar na cidade deles e ia contar essa história. Então depois eu comecei a refazer todos os caminhos de novo, eu só não fui para o Uruguai. Essa história de superação. Só que eu fiquei com medo, né? Eu fiquei com muito medo, porque eu falei assim que eu não poderia morrer antes de conhecer outro país. Eu conheci o Uruguai logo em seguida. Não, o Uruguai ele trouxe foi sorte pra você. Foi sorte. Então isso então você definitivamente você achou, estou curado. Estou curado. Aí quando pegamos os resultados médicos, que eu estava mesmo em situação perfeita, aí foi muito bacana. E olha pra você ver que legal a minha história. Não é só de coisas ruins que a minha história serve, né? E quando começou essa notícia espalhar que eu estava curado, que eu não tinha mais nada, coincidiu assim que um pessoal de Curitiba, de São José dos Pinhais, melhor dizendo, quis me conhecer pessoalmente, porque é uma história muito forte, né, que aconteceu. E quando eles vieram me conhecer, veio um casalzinho de velhos, com uma mulher junto com eles, né? E com um casal de amigos meu em casa. E começamos a conversar, e essa mulher foi e falou assim, olha, eu tenho uma filha minha que tá solteira. E eu falei, eu também tô solteiro, né? Olha aí. E daí ela falou assim, vou passar o WhatsApp. E o WhatsApp é um negócio bem aventurado, viu? Ô, negocinho bom. Passou o WhatsApp, mas eu não estava muito afim de namorar naquele momento. Porque aquele momento eu estava num momento de euforia, né? Então eu queria agradecer muito a Deus por que tinha acontecido na minha vida. Mas quando eu adicionei o número dela do WhatsApp, que eu olhei na foto, mudei todos os pensamentos. Quero namorar. Eu quero casar. Eu quero namorar. E foi assim, de uma maneira muito rápida que aconteceu. Começamos a namorar e o negócio foi aquecendo cada dia mais e mais e mais. E eu acredito assim que acho que nenhum cara que ganhou sozinho na Mega Sena teve tanta sorte que nem eu. Porque eu acertei em São José dos Pinhais uma grande esposa, uma grande companheira, é a mãe da minha filha, né? Beijão, meu amor. Eu tenho que falar isso, não posso deixar de passar isso, né? E ela que foi a minha companheira a partir do segundo sofrimento em diante, né? Quando fizemos 30 dias de casado, nós estávamos na lua de mel, já aconteceu um segundo milagre. Pelo tratamento primeiro, eu fiquei estéril, não podia ter filhos. Sim. Então nós nos cuidamos e minha esposa ficou grávida, né? E a partir daquele 30 dias de casamento, estávamos na lua de mel ainda, e um exame de rotina foi descoberto um novo tumor no pulmão direito, onde começamos a segunda luta contra a doença. Ou seja, você já tinha passado por tudo isso, novamente você se vê à frente com um câncer novamente. Quer dizer, o câncer está ali na sua vida de novo. Eu tive um descanso aí de uns 7, 8 meses, né? Porque lutar todos os dias também cansa um pouco, né? Exatamente, né? E tive uns 7, 8 meses, mas aí eu voltei mais forte ainda. Por quê? Porque eu já tinha uma esposa, né? Já não tinha só mais a minha família, já tinha mais uma pessoa com mais outras famílias ao meu lado. E dentro do ventre dela já gerava uma filha minha. Né? Você tinha mais incentivo ainda para levar adiante o tratamento, né? E fazer todo esse tratamento que você Exatamente. iniciou. E foi um tratamento assim bastante cruel, né? A doença não foi tão agressiva quanto a primeira doença, mas foi uma doença que ela veio num estágio mais avançado, ela era mais resistente às quimioterapias, para o pessoal de casa entender melhor.
Então começamos uns procedimentos de quimioterapia e foi passando, não trazia resultado. Eu comecei a fazer aquela quimioterapia de ficar 3 dias internado, não dava resultado. Passei para a quimioterapia que eu ficava 5 dias internado, né? E isso era bastante ruim. Ficar internado já é chato, né? Agora ficar internado dentro do Hospital do Câncer é muito mais pior ainda, né? Porque ali dentro do Hospital do Câncer eu sou uma pessoa que eu amo as outras pessoas. Então dentro do Hospital do Câncer a gente começou a ver amigos, companheiros ali de luta, de guerra, indo embora, né? Não aguentando resistir à doença. Mas a minha esposa passou a gestação dela inteira dentro do Hospital do Câncer e foi marcado que eu tinha que fazer um transplante, né? Os médicos decidiram que eu precisava fazer um transplante, que era a única solução que eu tinha naquele momento, né? Então era um transplante de muito risco, de medula óssea autônomo, né? Autólogo, desculpa, que é onde eu mesmo era o próprio doador. Você mesmo se doava, né? Exatamente. Suas células. E as médicas vendo a minha situação, né, que começou a entender que realmente agora 2 vezes é difícil, né, resistir. Então os médicos decidiram eu esperar o nascimento da minha filha, né, eu acompanhar ali até os 3 meses de idade da minha filha e depois fazer o transplante, porque eu teria pouca chance de vida de resistir ao transplante. E foi o que aconteceu, minha filha nasceu e acompanhei ali os 3 meses de vida dela. E em novembro nós fomos fazer esse transplante há 2 anos atrás. E nesse transplante que nós fizemos foi bastante difícil, fiquei 45 dias isolado, sem ter contato com ninguém. Foi bastante difícil essa luta. E dentro desse isolamento que eu estava, para complicar um pouquinho mais a situação, para não ficar tão fácil, né? Curar um câncer assim tão fácil, né? Eu peguei uma bactéria hospitalar no pulmão e realmente a gente passamos 45 dias de muita luta. Mas 45 dias também de muita guerra, de muita determinação. Eu me lembro que eu fiquei isolado, no dia que eu internei queimou a televisãozinha do lugar que eu tava. Então eu fiquei completamente isolado, né? Eu me lembro que eu colocava no celular os modão de viola, e ali nós cantávamos modão de viola, cantávamos um hino da igreja também, né? E aquilo era um momento que eu olhava assim, né, meio de rabo de olho, vi que os médicos paravam e ficavam admirando aquela situação. Porque a maioria do pessoal que vai para o transplante, dores, medo, desespero, né? Acaba com que as pessoas caem numa cama e ficam debilitados. Com certeza. E eu era o contrário, graças a Deus, eu sempre gostava de cantar, de me entregar ao máximo e viver aquele momento, né? Que hoje me tornou uma grande experiência de vida. A minha fé, eu acredito que é um dos meus maiores pilares, né? Existe palavras bíblicas que dizem, né, que a fé remove montanhas. Então eu sou um palestrante também, né? Eu sempre digo, se você colocar 10 mil pessoas numa sala e sair gritando, quem de vocês tem fé? As 10 mil pessoas levantam a mão. Mas quando você precisa provar a fé, aí entra o quase o impossível, aí é diferente, né? Aí é muito difícil. E eu sempre digo que a fé é um dom de Deus, né? Então, através da minha fé, da minha crença, desde a minha criação, eu fui ensinado a administrar essa fé e colocar ela em prática. Então, eu acredito que com o passar dos tempos, eu fui perdendo medo da doença em si, né? Eu acredito que é a mesma coisa uma pessoa que se alista no quartel. Quando ele se alista ali nos primeiros momentos, ele fica com medo, mas de repente ele começa a aprender a manusear as armas e de repente ele começa a ficar livre, né? Exatamente. Então, depois ele encara qualquer atitude que tiver que encarar. Então, assim, até o pessoal de casa que estão passando por problemas difíceis, que estão aí, pessoal, em vez de chorar, sorria, entendeu? Porque numa luta, numa guerra, você não pode abaixar a sua espada, você não pode... Aqui que é uma espada, é um sorriso, é uma alegria, é uma vontade de viver, né? Faça aquilo que você tem. Eu, doente, já estou 6 anos nessa luta. Doente, quantas pessoas saudáveis eu já enterrei? Foram várias, né? Exato. Então significa que a doença não é morte, né? E que a saúde também não é vida. Então a gente temos que lutar com tudo que nós temos em mãos. E você é a prova viva disso, né? É a prova viva disso. É um milagre. Milagre, obrigado pela sua presença com a gente aqui. Obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Essa sua alegria de viver, ela é contagiante, sabia? Eu tenho certeza que eu estou saindo daqui hoje uma nova pessoa, viu? Nossa. Porque é muito bom ver você falando, essa sua vivacidade, né? Essa sua alegria de viver é contagiante mesmo. Parabéns pra você, tá? E eu tenho certeza que você ainda vai voltar aqui no programa e falar, pessoal, tô curado. Sim. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, né, no Canal 38, onde tem vários amigos meus aqui dentro, né? Quero
mandar um beijo especial para todo mundo, inclusive pro diretor que tá assistindo, né? Tá aí junto com nós. E a todos os meus amigos, né, que sempre queiram saber da minha história, que sempre estão assistindo, né? Meus amigos já vão, não sei como é que eles vão fazer, né? Que uns trabalhos falou que vão assistir, né? Com certeza tá aí para vocês. Leandro, mais uma vez, obrigado a sua presença aqui. E nós vamos ficando por aqui com o nosso Essencial. Amanhã nós estamos de volta a partir das 2 da tarde. Sempre um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Saúde e paz, fique com Deus e o resto a gente corre atrás.